last 10 years. Counting or not counting gang violence? Great. 10 de setembro de 2025, o relógio marcava pouco mais de 8 da noite em Utah, quando uma respiração coletiva se preparava para o confronto de ideias. Auditório lotado. O debate mal começara e a tensão já era palpável. Gente aplaudindo, rento e xingando. Cartazes disputando território visual. Celulares transmitindo tudo em tempo real. De repente, um som seco. Não foi eco de palma, mas o inconfundível rasgar da pólvora no ar. Um disparo apenas, mas capaz de dividir vidas. Charlie Kirk, figura carimbada de batalhas ideológicas, caiu no palco diante de testemunhas em choque. O desespero dos que só ouviam pelo corredor. Gritos. O corpo de um dos nomes mais conhecidos da nova direita americana. Ao redor, um silêncio que parecia impossível diante do tumulto. Seguido por pânico. Correria, estudantes sendo arrastados, choros, pedidos de socorro lançados ao acaso, enquanto o socorro era acionado e a sirene cortava a tranquilidade fora do campus. A notícia explodia nos bastidores digitais, notificações incessantes, manchetes urgentes, memes, prints, acusações, teorias improváveis recolhidas e redistribuídas em 1000 grupos diferentes, antes mesmo de a polícia chegar ao local. O nome de Charlie Kirk subia nas tendências, acompanhado por palavras como assassino, guerra civil, martírio, vingança e justiça. A informação desorganizada, manipulada, nas redes metade do país em choque, a outra metade dividida entre o deboche e o medo. Surgiam, simultaneamente, preces pela alma de Kirk e piadas fúnebres de mau gosto. Hashtags comovidas e ataques pessoais. Convocações para protestos de vingança e tentativas de apaziguar um clima que já se mostrava fora de controle. Em minutos, chegava o rosto do suposto assassino, Tyler Robinson, jovem de 22 anos, que até sair de casa naquela noite não era nada além de um estranho na multidão. O choque ganhava nome, endereço, ficha sem antecedentes criminais, brecha para infindáveis teorias. O pai, em desespero, reconhecia o próprio filho nas imagens de vigilância, convertendo o privado em público, em casa, choro abafado e confissão. A morte de Charlie Kirk abriu não só uma ferida, foi um rasgo brutal no tecido social. O assassinato virou combustível instantâneo para o pior do tribalismo digital. Extremistas clamavam por sangue, adversários se blindavam com ironia nervosa, e no meio, milhões apenas tentavam entender se havia mesmo retorno possível para uma sociedade que reage a cada desgraça, expondo o lado mais selvagem da política e da internet. Tiro, ruído, caos. O que afinal matou Charlie Kirk menos a bala, o ódio, ou tudo que nunca quisemos encarar sobre nós mesmos. Charlie Kirk não era apenas um nome gravado em cartazes. Era, para dezenas de milhões, um símbolo vivo da nova direita americana. Filho único de um empresário do subúrbio de Chicago, sempre demonstrou fome de palco e brilho nos olhos ao disputar cada conversa. Já discursava em assembleias lotadas, impulsionado por uma retórica afiada, um carisma endereçado às massas e uma fé quase missionária em sua missão política. Fundador da Turning Point, Kirk era a síntese da polêmica em pessoa. Amado por uns, odiado por outros, nunca indiferente. Tinha esposa e 2 filhos pequenos em uma casa de condomínio fechado. Parceria com líderes poderosos, selfie com Donald Trump entre os troféus, além de uma habilidade rara para transformar discussões acaloradas em audiência. Do outro lado desse abismo estava Tyler Robinson, até então invisível na paisagem social do interior de Utah, aos 22 anos. Pouco no seu passado, sugeria notoriedade. Filho mais velho, uma família republicana, criada entre a rotina de uma empresa de bancadas de granito e o calor de uma casa cheia de fotos de viagens, orações e pequenas conquistas. O pai, veterano da polícia local, sempre ligado à disciplina e à ideia de ordem. A mãe, assistente social, conhecida por organizar mutirões de ajuda a conhecidos e vizinhos. Tyler nunca foi delinquente. Pelo contrário, estudante de notas altas, elogiado por professores, aprovado com menção honrosa entre os 1% melhores da escola secundária. Depois de uma breve passagem pela universidade, acabou mudando de rumo e mergulhando no programa técnico de eletricista, na esperança de encontrar outro tipo de futuro. Vivendo com o parceiro, uma pessoa transgênero que conhecera no campus. Ostentava um cotidiano que misturava anonimato, memes, maratonas de games online, trocas de dúvidas sobre a vida e uma rotina praticamente sem atritos aparentes. Mas a paz superficial escondia outras camadas. Os relatos das semanas anteriores à tragédia sugerem uma busca ansiosa por respostas, ou por choque, mensagens em fóruns digitais, piadas dúbias no Discord, frases gravadas em cartuchos de bala, uma espécie de ironia cínica que embaralhava a política, cultura pop e raiva contida. Tyler apareceu pela primeira vez no radar das autoridades quando o próprio pai reconheceu o filho nas imagens da fuga investigada. O drama familiar explodiu.
pais dilacerados pela vergonha e pelo medo, a mãe apagando redes sociais às pressas, o pai negociando a entrega do filho para evitar consequências fatais. O círculo íntimo tentava entender onde começou a transformação. Em qual momento o riso nervoso e a rebeldia virtual cruzaram o limite para o ato real de violência. Charlie e Tyler, antagonistas improváveis de universos opostos, tornaram-se os nomes de uma colisão maior que ambos. Suas famílias 30 milhas e 2 Américas separadas, agora ligadas para sempre pela sombra de uma noite que ninguém havia previsto menos, mas que talvez no fundo todos temessem. A terça-feira começara como milhares de outras na Universidade de Utah Valley. Movimentação nos corredores. Grupos de jovens divididos entre ansiedade e apatia. Seguranças checando credenciais. Cartazes pró e contra colados apressadamente nos murais. Todos sabiam que aquela noite traria estresse. Charlie Kirk, anunciado meses antes, faria uma palestra aberta sobre liberdade e futuro americano. A fila se formou já no fim da tarde. Famosa mistura de apoiadores fervorosos, estudantes em busca de adrenalina, ativistas armados de perguntas e câmeras ligadas. O clima, tenso, mas controlado. Às 19h56, Kirk subiu ao palco sob aplausos e vaias. O discurso misturava frases motivacionais e provocações afiadas a adversários invisíveis. Tyler Robinson já estava no auditório, sentado a poucas fileiras do palco. Vestia jeans escuro, olhar tenso, quase distante. Para quem assistia pela telinha do celular, era só mais um universitário no meio da multidão. Para quem conhecia Tyler, havia um traço de algo perturbador escondido sob a superfície calma. Minutos depois das 8, quando Kirk respondia a uma pergunta sobre ameaças à liberdade de expressão, a cena foi interrompida pelo som seco, assustador, de um único disparo. Charlie Kirk, Tom Booth. O pânico instantâneo misturou gritos, empurrões cegos, jovens empacados nas poltronas e outros tentando chegar ao palco. O sangue escorria pelo corredor central enquanto professores tentavam ordenar uma evacuação impossível. Para alguns, o tempo parou. Para outros, entrou em modo de repetição insana. O atirador fugiu em silêncio, e uma trilha de mensagens desencontradas já viralizavam em fóruns e redes sociais, reescrevendo a cena de acordo com o viés de cada bolha. Em poucos minutos, a polícia havia lacrado o campus e lançado um alerta vermelho para todo o estado. O nome de Tyler Robinson surgiu das sombras, resultado de reconhecimento rápido nas imagens de segurança, mas também de um telefonema do pai, petrificado, pedindo à polícia para não atirar, não agir com violência, que o filho, talvez, ainda estivesse em choque. O caos não ficou restrito ao local do crime. O rosto do suspeito estampava telas de celulares e emissoras do continente inteiro, menos de uma hora depois do disparo. Na internet, cada segundo era uma nova teoria. Foram 33 horas de caçada. Helicópteros, viaturas bloqueando estradas, agentes do Polícia Federal norte-americana rastreando sinais digitais de amigos e parentes, comunidades online deletando rastros do suspeito. A mãe, com medo do filho morrer antes de ser preso. Ao lado, um pastor evangélico intermediava a última conversa antes da entrega, tentando extrair de Tyler palavras que já não vinham com clareza, quando finalmente apareceu na delegacia de Ste George. Magro e com olhar perdido, Tyler não falou sobre motivos. Não chorou, nem pediu perdão. Aceitou as algemas em silêncio. O país preso à TV assistiu, incrédulo. A sequência dos fatos: o ativista idolatrado, tombado num campus universitário, e o suspeito, filho exemplar, aluno modelo, agora algemado diante de uma América incapaz de olhar no espelho. O crime durou 5 segundos. O tremor social que provocou não cabe em cronômetro, só em histórias que ninguém jamais quis contar. O disparo no campus acendeu sirenes, dentro e fora das fronteiras de Utah. Quase não houve tempo para assimilação. Em minutos, investigadores estaduais, polícia local e o Polícia Federal norte-americana estavam na cena do crime. O aparato forense trabalhou sem pausa. O rifle usado estava enrolado em uma toalha azul, escondido no porta-malas de um carro abandonado a quilômetros da cena, em cápsulas não disparadas. Inscrições à caneta, mensagens do Discord mostravam Tyler flertando com a ideia de deixar um clone para trás, ironizando o próprio sumiço. Ao mesmo tempo em que ensaiava pistas para o paradeiro da arma e do local do crime, a primeira audiência judicial, marcada em tempo recorde, levou Robinson algemado para uma sala fria, sob olhar atento de promotores, advogados, jornalistas e uma multidão digital, com fome de justiça ou linchamento. O promotor Jeff Gray apresentou acusações de homicídio qualificado, disparo de arma com intenção de matar e obstrução da justiça, cada uma potencializando o tom dramático de um caso já elevado à máxima temperatura pelo noticiário. A pena de morte voltou a ser assunto comentado,
polarizando ainda mais o debate nacional. Robinson silenciou, recusou detalhes, ignorou perguntas e provocou o aparato judicial com apatia calculada. Do lado oposto, sua família buscava, entre advogados e orações, entender como aquele jovem, que nunca teve ficha criminal, tornou-se o epicentro de um dos casos mais controversos da década. A arena digital se transformava em tribunal paralelo. Como separar motivação política de colapso pessoal? O que fazer com provas marcadas por ironia e cultura pop? Com mensagens cifradas e comunidades online que parecem realidade paralela, as primeiras semanas trouxeram laudos preliminares de necropsia, perícia balística, relatórios psiquiátricos e exames digitais. Só tornavam mais crua a constatação de que não há justiça expeditiva possível. Foi nesse ritmo que a tragédia do auditório se transformou em processo e o crime em sintoma nacional. O tiro em Utah não ficou confinado ao campus ou às páginas do processo. Em poucas horas, o mundo reagiu. Nomes que normalmente discordam agora repetiam a mesma sentença. Não há lugar para a violência política no século XXI. A reação foi mais aguda, onde a divisão cultural já era profunda. Organizações de direitos humanos, em contraste, ampliavam o repúdio à cultura das armas e à escalada do ódio que arrasta vítimas e verdugos para o mesmo ciclo de destruição. No rastro do disparo, as redes sociais viraram campo de batalha, servindo-se do episódio como combustível para a narrativa de uma América em guerra. Perfis de esquerda caíram sobre piadas ácidas, memes, outros apenas ironizando, todos alvejados por denúncias, ameaças e cancelamentos. Empresas e instituições de ensino, sob pressão, sancionaram funcionários por quaisquer manifestações consideradas desumanas, endurecendo o clima de vigilância e punição. Teorias conspiratórias, manipulação de prints, um ciclo sem pausas, onde cada lágrima e cada insulto viralizava instantaneamente, ampliando feridas e fissuras sociais. Nos dias seguintes, a comoção virou rotina. O país enterrava Kirk entre bandeiras a meio mastro, orações públicas e discursos inflamados de autoridades. A família Robinson silenciava. A mãe de Tyler sumia das redes. O pai buscava respostas. O processo seguia, mas o juízo verdadeiro acontecia nos fóruns digitais, onde a sentença era ditada pelo volume de cliques e pelo veneno das palavras. No fim, o que restou foi o abismo entre lados incapazes de dialogar menos cada um, vendo em Charlie Kirk e Tyler Robinson não pessoas, mas totens de tudo aquilo que mais temem ou odeiam, mais do que um assassinato. Aquela noite selou uma era, a do confronto contínuo, do debate impossível, da exposição total. Um país, uma família, duas vidas desfeitas e milhões de vozes em choque, tentando, no caos, descobrir de quem é, afinal, a responsabilidade pelo tiro, pela raiva, pelo eco que não cessa.